Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Vidas que Edificam. Que o Senhor fale ao seu coração de maneira poderosa nessa noite. Que você seja tocado profundamente pelo Espírito Santo. E como a palavra nos diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, que o poder do Senhor se manifeste na sua casa e onde você estiver nesse momento. Hoje eu tô com uma pessoa bem querida, bem especial, que brilha a luz de Cristo por onde ela passa. É uma pessoa cheia de alegria do Senhor, cheia do contentamento do Espírito Santo, e já já vocês vão entender todos os processos pelo qual ela passou e por que que ela vive hoje dessa maneira. Então, muito obrigada pela sua presença, Simone Brito. É uma alegria muito grande, Simone, ter você aqui hoje. Você que é avó, mãe, esposa, administradora, coordenadora, não sei como é que você dá conta de tudo isso, então já começa contando pra gente, se apresentando, falando um pouquinho da sua família, um pouquinho de tudo que você vem fazendo e de todos esses lugares que o Senhor tem te usado poderosamente. Fica à vontade para se apresentar. Amém. Eu ia falar, eu sou a Natasha. É só pra brincar. Ninguém faz. Eu sou a Simônia, eu já me apresentou. Tenho 51 anos, né? Faço 52. Você já profetizou sobre a minha vida. Eu quero ser avó. Desde o ano passado, a gente, né, tá nesse propósito. Tudo começou quando eu fui viajar para Portugal. Eu fiz um propósito de uma semana, até então nós não queríamos, eu não tinha minha mente aberta em 2023, minha filha casou em 2021, e eu falava sempre pra ela, filha, vai curtir a vida, vai viajar, vai conhecer mais de Deus, faz coisas que depois você sabe que de alguma maneira, de alguma forma você vai se privar e você vai ter que dar esse tempo pra criança, né? E eu falei pra ela, né, eu não planejei nenhum, né, então planeje. Mas, uma semana antes de eu viajar para Portugal, eu vou contar um pouquinho dessa história. Fica à vontade. Eu fiz um jejum. E no último dia, no dia da viagem, eu arrumando as malas, eu comecei a orar para entregar o jejum. E aí Deus começou a falar comigo sobre o meu neto. Ai, que especial! E eu comecei a liberar sobre a vida da minha filha. Eu comecei a dizer que eu estava pronta para ser avó, e que eu declarava sobre a minha vida e a vida da minha filha, que chegou o tempo dela ser mãe. Enfim, a gente que serve ao Senhor, né? Que aprendeu a servir o Senhor. A gente vive uma vida diferenciada. Então, eu cresci num lar cristão católico e fui até os meus 17 anos. É uma vida escassa, mas eu falo isso para todo mundo, eu falo, na minha casa não tinha dinheiro. Era a perua que quebrava quando a gente ia fazer os passeios, mas meu pai não abria mão de levar a gente para o Paraná, terra natal, minha terra natal, e para conhecer os avós, e para estar com os avós, para passar as férias com os avós. Mas a gente comia almeirão da terra, comia ovo, então não tinha uma vida, né? Uma vida financeiramente boa. Então eu cresci com esse pensamento de trabalhar, sair, porque minha mãe era uma mulher do lar. E a minha mãe, ela passou o amor do jeito dela, né? Aquele amor, um amor bruto, sem orientação, mas ela tinha um coração enorme. E a gente aprendeu isso, a ter um coração enorme. Então vi minha mãe, aos 14 anos, cuidar de uma vizinha com câncer, até o ponto dela falecer. E nessa mesma fase, eu arrumei meu primeiro namoradinho e ele era cristão, era da Batista. Achei estranho, mas tudo bem, não sabia, mas amei. Aí não deu certo, conheci meu marido. Aí meu marido cristão, e aí meu marido me levou para a igreja. Quando eu descobri que Jesus não era Jesus e que Jesus era... Enfim, sabe aquela confusão que dá na nossa cabeça? Mas, Senhor, eu tô na igreja, fiz o catecismo, fiz tudo que tinha que fazer, segui o protocolo da igreja católica. E aí, como vai ser? Minha família toda católica. Você entrou nessa crise de identidade religiosa? Eu não, mas eu sabia que eles iam entrar. Eu sempre fui muito decidida em alguns aspectos. Era muito objetiva.
E eu tinha pilares, né, muito bem estabelecidos. Tanto que um desses pilares me fez cair, porque aquilo que a palavra diz, né, que quando a gente cai, quem levanta é Deus, e a gente precisa cair porque a crista precisa ser quebrada. Porque a raiz de toda iniquidade, ela precisa ser desfeita. E muitas das vezes, apesar de uma família simples, humilde, meu pai nunca bateu na minha mãe. E meu pai bebia um pouquinho, mas o dia que ele bebia era a maior alegria nossa. Ele liberava o dinheiro pro cinema. Naquela época era muito difícil, no cinema era muito caro, Natasha. De verdade, assim, não é que nem hoje, é muito acessível. Sim. Não, a gente não. Então, meu pai bebia um pouquinho, ficava alegre, ele deixava a gente fazer. Podia tudo. Era o pai mais amoroso do mundo. E a minha mãe, aquela mulher zelosa, cuidava da casa, contava tudo pro pai. Esse estilo. E aí, eu conheci Jesus assim. Uma amiga de trabalho, ela virou para mim. Um dia, eu me lembro, eu estava subindo a rua do Cláudio Abrão, ali na Vila Jundiaí, onde eu morei muitos anos com os meus pais. Eu estava subindo e ela virou para mim e falou assim, você diz que adora Jesus? Eu falei, sim, adoro Jesus. Mas você também adora os santos? E ela me confrontou. E nesse dia, neste confronto, virou uma chave. Então, eu tinha 17, o primeiro namoradinho era da Batista, não era praticante, mas cheguei uma vez ou outra com ele na igreja, mas ele nunca me estimulou. Mas virou uma chave. Essa chave, ela começou a abrir uma porta, abrir outra, aí já não começava a fazer mais sentido. Aquela menina, aquela jovem que ia para a igreja todo domingo, já começou a falar, não é isso, não é isso, não é isso. Já comecei a fazer alguns questionamentos em casa. E aí, quando eu conheci meu marido, né, meu segundo namorado, aí eu cheguei na igreja e ele falou assim para mim, se você não for, não tem problema, mas eu vou. Eu falei, não, eu vou com você. E aí cheguei na igreja, no primeiro dia eu me derramei e falei para o Senhor, é este lugar que eu quero ficar. Não tem rituais, não tem uma liturgia padronizada, era tudo na direção do Espírito Santo de Deus. A palavra soava para mim, era algo assim, meu Deus, quanta coisa. Eu estava despertando. Foi assim que naquela época eu entendi. 2 semanas, ou eu não me lembro muito bem, mas um mês depois, meu marido, ainda meu namorado, ele era tão recente, ele era tão novo convertido, que ele foi se batizar. E eu fui com ele. E nesse dia, o Espírito Santo de Deus se apresentou a mim de uma forma tremenda. Sabe quando a palavra fala de um coração desejoso, de um coração quebrantado? Eu fui batizada pelo Espírito Santo. Uau. Naquele dia. Meu marido desceu as águas e eu também, mas não nessa água, nas águas do Espírito. Que especial. Sabe, um vento impetuoso. Não sei se alguém já sentiu isso, mas não é sentimento. É um vento. E eu ouvia esse vento, ele fazia... Ai, só de lembrar eu... Ele me apoderou. Ele me apoderou. É uma sensação que eu não sei explicar. E ali eu comecei a falar em línguas. Então a palavra vai nos ensinar sobre o selo, né? Ele fala que o selo é a presença do Espírito, né? Através de línguas, e a presença do Espírito através da imersão, né? Através do banho, através das novas vestes, né? Você entra
como a veste sai com as suas novas vestes, lavado, remido, uma transformação, né, da sua imagem perante ao mundo. É claro que depois isso vai acontecer no seu interior, né? Começa primeiro fora pela decisão, mas que já está dentro de você. Sim. Só que depois, com o passar do tempo, essa transformação começa a acontecer dentro de você. Eu não entendia muita coisa. Eu não entendia. Eu não entendia porque aquilo estava acontecendo comigo. Meu marido, naquela época, ele também não conseguia explicar, mas a única coisa que eu sentia era um amor imenso. A única coisa que eu conseguia sentir é que Deus tinha me escolhido por algum motivo. E eu falava, Deus, o que o Senhor viu em mim? Eu não vejo nada, mas o que o Senhor viu? Essa menina simples, que na escola as pessoas tinham dó, porque eu era caipira, usava roupas de pichincha, tênis número maior, conga, bamba, tudo que tinha da época. Então eu falei para o Senhor, por que o Senhor me escolheu? Então naquela época eu não entendia. E não entendia mesmo. Se eu falar para você, eu tinha um versículo, não tinha. Eu tinha uma... Não tinha. Porque quando Deus, ele nos atrai, quando ele nos encontra, assim como aquela mulher no poço, né? Já tinha uma hora marcada. O senhor sabia que ela estaria ali. Ele fez todo aquele trajeto porque ele marcou um encontro com aquela mulher. Ele marcou. Ele escolheu dar água viva para ela. E ela aceitou. Ela fez uma escolha. Então eu aceitei. E eu voltei para casa e falei para os meus pais. Agora eu sou crente. E como é que foi isso? Não foi fácil. Eu imagino. Não foi fácil. Aí eles se sentiram traídos. Sim. E eles questionavam, porque crente na minha época, há 30 anos atrás, né? Era crente, então Jesus está voltando. Então, eu me lembro da senhorinha do coque, né? Que morava na minha rua, tinham várias, mas ela especificamente, bem senhorinha, e ela passava pela rua e ela entregava um folhetinho pra gente. Ela não pregava nenhum versículo. Ela só entregava o folhetinho e falava, Jesus está voltando. Mas brava. Jesus está voltando. E eu, mas que tem, né? Naquela época. E aí eu comecei a entender, comecei a falar com Deus do meu jeito. Ainda não era uma oração, talvez. Ainda demorou um tempinho, porque demora mesmo, né? Aquele encontro que você fala, e agora, né? Mas vou mergulhar. E aí mergulhei. Mas é aquilo, né? Quando nós não temos entendimento, não somos discipulados, então a gente acaba fazendo um caminho complicado. Então, tiveram muitas pedras. Então, já nessa época, eu era universitária, fazia ciência da computação, meu marido fazia engenharia mecânica, e nós tínhamos um futuro brilhante na nossa cabeça. Então, a gente vai construir uma bela vida, tudo que os meus pais não puderam me dar, viver. Então, nós vamos construir. Compramos um apartamento, já tínhamos um carrinho, mobiliamos o nosso apartamento. Uau! Eu engravidei. Tinha como princípio casar virgem, mais meu marido mais velho. E já naquela época, né, já tinha vivido outras coisas, então não tivemos esse discernimento. Fizemos as coisas na nossa cabeça. E aí tivemos que casar rápido, 3 meses, arruma tudo, casa. Casamos. 2 semanas após o casamento, meu marido ficou desempregado.
E eu grávida já de 3 meses, 25 de março de... Tô nervosa. Gente, esqueci, de 2005. 2005. Não, 1995. 95. Aí, um mês depois, ele ficou desempregado. E aí, os nossos sonhos, eles foram todos por água abaixo. Todos aqueles planos feitos por vocês se ruíram. Tudo. E a gente sempre fala, né? E a palavra nos adverte, né? Que é no dia mal que a gente vai conhecer todos os lados possíveis, né? É no dia mal. E o dia mal veio. E eu, 21 anos, com uma criança dentro da minha barriga, achando que eu era suficiente, madura, só que não. Eu era tão carente, tão necessitada, tão criança e muito responsável, mas eu precisava também de cuidado. Só que eu tive que, nesse momento, cuidar de um marido, infelizmente, que teve que trancar a faculdade, que não conseguia se recolocar. A bebê nasceu, a Mariana, de 30 anos. Mari, faz 30 esse ano. Filha, ela que vai me dar um netinho. Ai, glória a Deus! Vai me dar um netinho. Pronto, filha, já foi profetizado aqui também. Em nome de Jesus. Amém. Depois volta aqui para contar o testemunho. Eu volto. E aí, a gente viveu tempos difíceis. Nesses 3 anos que ele ficou desempregado, eu tive que sustentar a casa. E a minha mãe me ajudava com a Mari. Então, eu levantava muito cedo, né? Não pude parar de trabalhar, eu trabalhava no mesmo local. Enfim, é uma história bem longa, né? Mas, resumidamente, meu marido, tio Wilson, porque hoje ele é transportador escolar há 26 anos, mais ou menos, que ele é transportador escolar, porque ele não se recolocou e aí, nesse período, a gente passou muitos processos, muitos. Porque meu marido, 10 anos mais velho que eu, mas não tinha estrutura. Ele não teve a mesma estrutura que eu. Mas eu demorei a entender que eu tinha nascido num lar simples, mas que meu pai, né, cuidou da minha mãe, foi o sacerdote dentro de casa, sempre sustentou. Começou de baixo como faxineiro e chegou a soldador e tudo muito limpinho. E minha mãe foi submissa ao meu pai, mas ela guardava o dinheirinho dela, ela fazia as coisinhas. E o meu marido veio de um lar totalmente desfeito, um lar desarranjado, um lar bem complicado, né? E ele trouxe tudo isso na bagagem. E aí eu comecei a sentir os danos. E o peso dessa bagagem, né? Era pesada. E ele tinha alguns picos de raiva. E ele quebrava as coisas dentro de casa. Ele quebrava. E muito sofrido, né? E tinha essas dores, marcas, enfim. Nós, nesse tempo, frequentávamos a COEF em César de Souza, pastor Célio, ele, pastora Jaqueline, uma bênção, né? Eles nos ajudaram, eles tentaram nos ajudar, mas o que aconteceu? Como a gente conheceu a Cristo, né? E não tivemos, assim, pessoas que andassem com a gente, que nos acompanhassem. E o meu marido, ele não queria que as pessoas participassem da nossa vida. Então, a gente tinha essa coisa assim, o que acontece em casa fica em casa. Eu não tinha essa liberdade de conversar, né, e falar aquilo que estava prejudicando.
E eu não tinha essa consciência de quanto Satanás, como diz João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, na sua plenitude. E muitas das vezes a gente desconhece o que é a plenitude. E aí eu fui durante muito tempo oprimida. A opressão que eu não tinha tido na minha casa, eu tive dentro do meu lar, a 4 paredes, com meu marido. Chegou a um ponto muito sério, muito grave. E aos 7 anos, né, minha filha, ela acabei cortando o cabelo dela, e ele com essa coisa, né, de eu mando, eu sou o pai, etc. Ele já tinha começado o transporte escolar, Deus nunca nos abandonou. Nunca. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nunca nos abandonou. Nas alegrias e nas tristezas, nas adversidades, nas confusões, pensamentos suicidas. É uma história muito longa, mas que também eu não posso, né, neste momento, falar tudo. Ok? Sim, claro. Amém? Amém. Amém. Mas isso não me traz dano nenhum. Hoje eu vivo uma vida plena em Deus. Eu vivo o que Ele fala. Hoje Satanás não tem mais nenhuma autoridade ou domínio sobre a minha vida. Nada. E quando foi o romper de tudo isso? O romper demorou um tempo. Então, aos 7 anos de casado, eu cortei o cabelo da minha filha, meu marido ficou muito nervoso, ele picotou o cabelo dela. E aí aconteceu uma situação, eu acabei saindo de casa, e era para ser nesse momento uma ruptura, mas eu tinha um propósito. O meu propósito era aquilo que eu via acontecer na minha casa, dos meus pais, era algo que eu falava com o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor não permitiu esse casamento para destruição. Senhor, eu creio nisso. Eu acreditava, como eu acredito até hoje, no vínculo familiar, na construção, no alicerce. Eu acredito que quando o Senhor está no barco, né, a nossa vida, ela é fincada na rocha. Nós estamos na rocha. E eu cria nisso, apesar de olhar um cenário diferente, apesar de sofrer alguns danos, apesar de, né, as opressões, eu sabia que meu marido estava doente, que uma pessoa normal não poderia reagir, né, daquela maneira. E o meu marido, ele sempre demonstrou muito amor, né? Então eu entendia que aquilo era uma forma dele de amar. Era uma forma de amar. Tá tendo uma intercessão agora e é o horário da gente entrar. Me desculpa. Imagina, fique à vontade. Amém. Então, assim, foi... E quando aconteceu isso, eu voltei para casa, porque ele ficou com a minha filha. Então aí a gente voltou para lá e meu pai foi comigo, enfim. E nesse dia, quando eu voltei, eu estava decidida a sair de casa, levar, independente do propósito. Porque eu falei: Senhor, até que eu consegui, daqui eu não consigo mais. Mas nesse dia, meu marido, ele se arrependeu, pediu desculpas, disse que nunca mais ia fazer. Eu falei: ai, minha filha veio chorando. Sabe aquele choro? Não, mãe, porque ela amava o pai, né? Não, mãe. E eu falei: tá bom. Mas dentro, dentro eu tava desolada. Dentro eu queria sumir e nunca mais voltar. E falar assim: Senhor, sabe lá aquele dia que o Senhor me encontrou?
aquele lugar gostoso, aquele vento impetuoso. Eu quero voltar lá. E um desejo de voltar. E todo esse tempo de casamento, toda a minha alegria se esvaiu. Então eu me tornei uma pessoa frustrada, triste, uma mulher triste, frustrada. E mesmo indo na igreja, e mesmo já tendo uma relação com Deus, o qual o Senhor me escolheu, eu não conseguia avançar em nada. Então era só trabalho, arruma casa, cuida da filha, e pensamentos assim, em que como ia acontecer, como ia acabar tudo isso. Eram pensamentos negativos mesmo. E as pessoas que olhavam para mim viam essa pessoa, uma pessoa triste, frustrada, com um propósito, mas ao mesmo tempo também por um protocolo. De não, separação não, como vai ficar, como que a família vai ver. Fui eu que escolhi, mas é crente, e toda essa opressão, sabe? Uhum. Então essa decisão de voltar melhorou, e aí nós fizemos alguns acordos, mas eu ainda não tinha maturidade. Eu não sabia o que era fazer acordo. Então ele continua ainda comandando, controlando, mas já com receio. Mas nós começamos a viver bem, então foi uma vida boa. Passou 2 anos, eu engravidei do meu filho. Meu filho veio num momento tão gostoso e foi bênção. Lucas Brito, hoje tem 21 anos. E aí as coisas foram acontecendo. Aí passou mais 6 anos, eu engravidei da minha filha, a última, Manu. Não foi desejada, mas ela veio. E nós mudamos de casa. Aí tivemos que mudar de apartamento, enfim. E aí nesse período foi um período em que nós nos aproximamos mais de Deus. Foi nesse período. Então assim, aquilo que começou ruim, ok, se ajustou. Se era uma vida maravilhosa, prazerosa, era uma vida boa? Não, mas era uma vida. Então, vivemos a vida, trabalhei muito, fomos tentando conquistar para eles, e aí, sabe quando a mulher, ela olha para as coisas da casa que não é tão legal, que não é tão bom, que não a faz plena, e aí ela vai e busca um super refúgio, um outro lugar para ela se sentir bem? Trabalho. O trabalho virou uma fuga. O trabalho. E o trabalho preencheu muitas das minhas faltas, das minhas ausências, das minhas dores. Então eu me lancei no trabalho. Mas as crianças eram prioridade final de semana. E sempre eu que organizava a casa. Nunca tive uma faxineira. Então sempre aquilo que você falou, sabe lá do equilibrar os copinhos? Então, e eu equilibrava com as crianças pequenas. E meu marido nunca foi do lar, então assim, não sabia ajudar. A minha filha um pouco já, né, já adolescente. A Maria já me ajudava, então já tinha esse apoio dela. Mas a gente foi vivendo assim. E aí, nesse rompimento, o que aconteceu? A gente foi nós mudamos de igreja, então como a gente não tinha uma vida constante, então nós mudamos de igreja 7 vezes. Bastante, né? Justamente por não ter uma vida constante. E por quê? Porque quando você senta no banco, que você vê, né, a pregação, o pastor, então meu marido falava, não, passava um tempo, não. Passava um tempo, não. Porque você é confrontado, e todas as vezes que você é confrontado, a primeira opção é sair. E meu marido fugia. Meu marido sempre fugiu. Eu, como esposa, tá bom. Não tinha confusão, não criava confusão por isso. Ok, é pra lá que você vai? Tá bom, vamos. E concordava.
Mas já de um tempo antes desse romper, aí já com o pastor Marcos, agora Alto Retiro, um processo novo começou com a gente. Porque nós passamos por tudo isso, não conseguimos nos fincar, sabe? Ficar enraizado, não tinha como ficar. E nisso a gente foi perdendo tempo. Nós fomos perdendo tempo. Só fomos domingueiros. Uma campanha aqui, uma campanha ali, e fomos perdendo esse tempo. Mas em um determinado momento, Deus falou, chega. Chega. E aí, Deus começou a nos provocar, a nos enviar, a nos colocar. E nisso eu já comecei a sentir um desejo que eu não tinha. Porque até então, vou falar, talvez 2005, 2008, minha filha. Até 2008, mais ou menos, a gente foi só empurrando essa vida. Você lê um textinho ali da Bíblia, faz uma oração aqui, faz uma campanha, fazíamos jejum. Mas aquela vida tumultuada dentro de casa, muito tumultuada. E nesse período também, aí, eu acho que antes de chegar na ruptura, a minha mãe, em 2005, 2004, a minha mãe, ela teve o primeiro episódio da depressão. O primeiro episódio. Minha mãe ainda não tinha 50 anos. Minha mãe estava entrando na menopausa. Eu acho que essa parte é uma parte bem interessante, porque a gente passa, nós mulheres, pela menopausa. E começou a menopausa. Só que tinha um histórico na minha família que eu não contei ainda. Minha avó, os avós de antigamente, eles tinham muitos filhos, né? Uhum. E minha avó, ela acabou que eu não sei contar direito essa história. Eu sei o que eu vi e o que acabou acontecendo, mas a minha avó, ela deixou uma herança maligna. Essa herança maligna era porque ela tinha os rituais de benzedeira. Então, ela era possuída pelos espíritos. Então, os meus tios, né? Então, 2 tios, problema de pode-se dizer, mental, e as minhas tias, todas, sem exceção, carregam essa cruz da depressão. E a minha mãe também foi acometida. Mas por quê? Porque ela foi viajar, né, foi no ano que ela foi encontrar com os meus tios, e ficou lá, e quando ela voltou doente. Ela caiu numa depressão profunda, bem nesse período da menopausa. E ela tinha dores, ela tinha doenças, e ela ficou um ano morrendo aos poucos. E ela tentou de tudo, buscou de tudo. E nessa época eu me aproximei para cuidar dela. Mas para você cuidar de alguém doente, você vai ter que buscar ajuda. Para quem eu fui buscar ajuda? Deus. Então, até então, apesar de minha vida ser do Senhor, estar entregue e rendida, mas eu não tinha aquela relação com Deus. Foi aí que começou a sua relação de verdade, com intimidade, proximidade, pela dor, de busca. Pela dor. Depois de tanto tempo já conhecendo Ele. Sim. Depois de tanto tempo. Andando com pessoas, indo à igreja, mas eu não tive esse despertar de imediato. Demorou. Eu não fui igual a mulher do cântaro que saiu falando de Jesus. Eu guardei ele dentro de uma caixinha. Ele ficou dentro de uma caixinha. Porque também tinha esse conceito de o que a gente vive em casa, fica em casa. E você é oprimida. Você é oprimida
emocionalmente, você é oprimida espiritualmente e você é oprimida pela religiosidade. Aí já tinha uma religiosidade implantada dentro da minha casa. E quando que vocês conseguiram romper com essa religiosidade, viver realmente a intimidade, o relacionamento com o Senhor e passar a ter uma vida transformada verdadeiramente por Ele? Permitir que Ele realmente habitasse e tomasse conta do lar de vocês e do templo dele, né? Que nós somos templo do Espírito Santo. E quando que o Espírito Santo começou a habitar, a transformar e tirar tudo aquilo que era mágoa, ressentimento, dor, frustração, e trouxe o contentamento, trouxe ministério, trouxe transformação, trouxe uma vida mais saudável para vocês? Minha mãe tirou a vida, mas 5 paradas cardíacas, ela não foi a óbito. O Senhor deu uma segunda chance. Isso, a gente levou ela para a igreja, minha família toda foi para a igreja, meu pai foi para a igreja, todo mundo. Olha que processo. Mas eles não ficaram. Eles foram por aquele momento. E aí eu comecei a clamar pela minha família. Então, eu comecei a buscar pela minha família. Eu entendi que o propósito não tinha a ver só comigo, tinha a ver com toda a minha casa. E comecei a falar mais para os meus filhos sobre esse Deus que cura, que liberta e que transforma. E que ele livrou a avó. Então, que ele ia livrar todos nós. E neste processo, minha mãe, passaram-se alguns anos, e minha mãe voltou a ter depressão. Mas nesse processo, eu ainda estava buscando ao Senhor. Mas quando a minha mãe tentou pela segunda vez, em 2008, e ela veio a óbito, eu me lancei na casa do Senhor. Eu falei, Senhor, já entendi. Se eu ficar fora, tudo que eu mais amo vai se perder. Eu vou me perder. Minha casa vai se perder. Eu entendi, Senhor. Eu não tinha dimensão disso, mas eu entendi que eu não tinha outro caminho, que não havia mais nenhum outro caminho para mim. O único caminho era estar na presença do Senhor e servindo a Ele, porque até então eu queria estar na casa, sentada, ouvindo a palavra, recebendo uma palavra de livramento, recebendo uma palavra de exortação, recebendo uma palavra de prosperidade, mas eu não queria ter esse compromisso com Ele. Mas aí o Senhor me tirou dessa zona de conformismo e falou, chega. Eu falei, entendi, Senhor. Aí nisso a gente foi para os obreiros, e aí eu já comecei a trabalhar na obra, e aí da obra eu permaneci na obra, e nós chegamos na pastora Aurilene em 2014, e aí eu ainda tinha algumas marcas, e meu casamento ainda não era um mar de rosas, não era, mas era um processo que eu, como uma mulher que estava sendo forjada pelo Senhor, porque é o processo, né, de você passar pelo fogo, pela água, pelo fogo, pelo fogo, pela água. Eu não usei e não dei para o Senhor tudo aquilo que Ele tinha me dado, porque eu enterrei os talentos. O Senhor me deu visão espiritual, o Senhor liberou dons, mas eu enterrei todos. Por quê? Porque tinha algo ainda escondido na minha vida. Eu ainda estava e vivi durante um tempo com coisas ocultas, com segredos ocultos. E tudo isso fez com que eu enterrasse. Só que com a morte da minha mãe, eu entendi que Satanás que estava requerendo a minha vida e das minhas irmãs, porque era um processo. O que ele fez através da vida de sua mãe, de suas irmãs e tudo aquilo que ela estava carregando. Das minhas tias.
e ele apontava para nós. Então eu me posicionei. Como a filha mais velha, mais 3 irmãs, eu me posicionei. E É hora de romper nessa é hora de geração, romper porque nessa geração. nem eu, nem meus irmãos, nem minha casa e os meus filhos não viverão isso. Exatamente. E aí Josué é muito claro. Ele nos ensina muito claro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tinha opção, eu não tive opção. Se eu não rompesse com aquilo naquele momento, eu estava fardada a ter o mesmo fim que a minha mãe, minhas irmãs, o mesmo fim. Então, foi ali que houve um rompimento. De fato, as cadeias se quebraram ali, elas se romperam. Glória a Deus. Porque até então eu estava, mas eu vivia aprisionada. E eu me lembro muito, porque são fases nas nossas vidas. Você pode ter essa conversão genuína, como você pode passar por esse processo. Hoje eu vejo muitas pessoas dentro da igreja que ainda não passaram por esse processo, que tá tudo bem. Elas não podem se afastar. Mesmo nesses longos anos, eu falo, não saia. Ainda que não chova, ainda que o seu lagar não transborde, ainda que os céus não se abrem, não saia, permanece, fica, não retrocede, não volta. Então eu decidi isso no Senhor. Ainda que eu não vivesse o extraordinário, era pouco. Eu sentava na última cadeira. Eu não queria ser exposta. Eu não queria falar com as mulheres. Eu não queria participar de reuniões. Eu não ia nos cultos das mulheres. Porque eu estava aprisionada por uma condição, pela condição que meu marido havia implantado dentro do meu lar. Ainda que meu marido conhecesse a palavra, lesse a palavra, havia um reino dominador dentro do meu lar, que não era o reino da paz, nem o reino da luz. Apesar da palavra falar que eu e você somos sal desta terra e luz do mundo, muitas vezes nós não agimos assim. Nós queremos, mas nós não agimos. Mas o fato de você querer te projeta para este lugar, te lança. Nem sempre nós vamos estar neste lugar. Mas posso te dizer, tá tudo bem. Porque o que você quer é estar. Então, num dia, em um momento, sabe, no calendário de Cristo, tem uma data. Para minha vida tinha uma data. Para a tua vida tinha uma data. Para a nossa vida, para a sua vida, tem uma data. E esse dia você vai saber. Rompeu. Desfez o laço. Todo dardo inflamado do inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Aconteceu ali. Se ainda precisava acontecer mais algumas coisas, claro, anos. Anos. Se sua vida mudou ali, não. Mas ali começou o processo de mudança. Aí eu já comecei a não aceitar mais algumas coisas que aconteciam dentro de casa. Aí eu comecei a usar a palavra para combater o mal, ou melhor, a religiosidade. E nesse inteirinho, eu cheguei na pastora Aurilene, fomos trabalhar e eu recebi uma proposta para trabalhar no Ministério de Mulheres. Na verdade, a gente ia trabalhar com o Ministério de Casais. E aí eu falei, Senhor, não. Eu não vou te servir com aparência. Não é digno. Não é digno. Então eu sabia. Mas eu falei, Senhor, mas para servir as mulheres eu vou trabalhar. Nunca me vi. Não, imagina eu. Não. Aceitei e comecei a trabalhar no Ministério de Mulheres. Comecei a ajudar a líder. Começamos a nos reunir, fazer círculo de oração. Ali algo
mexeu comigo. Eu já sabia como usar as armas espirituais. Isso é tão poderoso e importante, né? Comecei a combater o mal com as minhas palavras. Comecei a profetizar, comecei a declarar. Declarei no presente, declarei sobre o futuro e falei que o passado morra em nome de Jesus. E comecei a declarar que o passado não fazia mais parte da minha vida. E nesse processo, o que aconteceu? Pensa, anos de um reino dividido. Porque o reino era dividido. Uhum. Se não há concordância financeira, se não há concordância do caminho, se não há concordância na criação dos filhos, se não há concordância sobre os próximos passos, o reino está dividido. E reino Você pode dividido não prospera, mesmo dormindo na mesma cama. Então, era um reino dividido. Como era um reino dividido, natural, Deus precisava tirar toda a sujeira do tapete. Tudo. Quando ele começa a fazer isso. Então Deus começou. Acende a luz. Acende a luz. Sim, mas a dracma... Então, a dracma perdida. Acende a luz que você vai encontrar. Então nós começamos a colocar luz. Meu marido não aguentou. Ele não aguentou e eu comecei a falar com o Senhor. Meu filho, ele... acho que essa é uma das piores fases. Meu filho, ele começou a dar sinais de muita desobediência. E ele começou a falar que ele não queria seguir as mesmas coisas que a gente. Porque nós não éramos referência para ele. O nosso lar não era referência para ele, apesar de sermos cristãos, de estarmos na igreja todo domingo, de falarmos de Deus, de orarmos, do meu marido abrir a Bíblia e passar horas lendo a Bíblia. Nós não éramos referência para o meu filho. E meu filho, ele começou a nos questionar, ele começou a falar de opções, ele começou a ter comportamentos que eu abominava, por mais que eu abominava. E nessa fase, ele começou a ir em algumas festinhas, em paralelo ia para a igreja, e eu sempre tive aquela concepção, eu não posso proibir, eu não vou proibir. Ele tinha 15 anos, tá certo? Não, tá errado. Eu tinha que ter proibido. Eu poderia ter feito isso. Você era autoridade sobre a vida Eu dele, era né? autoridade. E eu não fiz. Meu marido não fez. Ainda tinham problemas dentro de casa. Apesar que o Senhor nos levantou para uma grande obra, mas ainda tinha uma obra inacabada dentro da minha casa. E aí passou mais um ano, meu filho começou a usar droga. Mas posso te dizer, todas as vezes que aconteceu alguma situação, o Senhor me permitiu saber. O Senhor até me apresentou. Para você ter uma ideia, ele tinha senha. Um dia eu acordei de madrugada e eu tive um sonho. E o Senhor falou, vai lá e abre o celular dele. E eu fui lá e abri, sem saber a senha. Uma outra vez aconteceu uma outra situação. E o Senhor foi e a gente foi seguindo um pouco como aqueles pais, sabe? E agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai lidar com essa situação? E como que vocês lidaram? Primeiro você desce para um nível que você vai
para um lugar onde você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. É uma zona de confronto que é muito perigosa. Mas foi ali, foi nessa situação que eu entendi o que era amor. Porque você vê seu filho drogado, sujo. Aquele bebê que eu gerei, que eu cuidei, que eu amamentei e que eu dei o de melhor, sabe? Você vê ele naquela situação e você falar com você, falar, Senhor, o que vai ser do meu filho? Então nós blindamos ele de amor. Algo que talvez que a gente não tivesse feito antes, não da forma como ele queria. Então nós começamos a blindar ele de amor. Eu pedi ajuda psiquiátrica. Então eu comecei a levar ele no psiquiatra e ele falava, não preciso. E eu falava, filho, a gente não tem alternativa. E ele, ainda muito moleque, apesar de ter 16 anos, depois de 17, o que a médica explicou? Existem pessoas e meninos que eles demoram mais para amadurecer. E ele tinha essa questão. Então ele ia, enquanto talvez alguns amadurecem aos 24 anos, 21, ele talvez bem mais tardio. Então, enquanto alguns meninos da idade dele já estavam pensando em trabalhar, ele ainda estava jogando videogame. Então eu tinha que administrar tudo isso, gerenciar. Então nós começamos a mudar o nosso comportamento. Meu marido, que era mais rude, ele começou a mudar. Mas nessa fase eles começaram também a ter muito conflito. Você acredita que esse processo que o seu filho estava passando talvez tenha vindo também, de uma certa maneira, para quebrantar o coração do seu marido diante de toda a rigidez, diante de tanta revolta que ele estava vivendo? Porque ainda que ele passasse por todos aqueles processos, ele amava os filhos. Sim, né? claro. Ele não tinha talvez controle sobre a situação e achava que estava tendo atitudes corretas, mas ele sempre amou os filhos. Sim. E aí, diante dessa situação, talvez ele também tenha precisado buscar mais o Senhor, amar mais e estar mais próximo. Ele não tinha tido e aprender pai. outras formas de amar para que Sim. o filho entendesse o quanto ele era amado por vocês. Isso mesmo. Isso aconteceu. Aconteceu com meu marido e aconteceu de novo comigo, porque qual era o meu grande pesar? É que eu queria passar as minhas experiências, o meu amor, que meus filhos fossem tão íntegros quanto eu, que tivessem essa essência. E ao mesmo tempo tinha essa questão do meu marido. Então, sim, Deus, ele nos quebrou, nos rachou, sabe, vaso quebrado na mão do olheiro? Mas nós estávamos na mão de Deus. Então, esse foi o nosso alívio, esse foi o nosso sustento. Então, meu marido foi quebrado na natureza humana dele, alguém que não tinha um pai, que não teve um pai, e ele aprendeu a demonstrar para os meus filhos um tipo de amor, que quando você fala dos 5 tipos, né, que você demonstra, o meu marido, ele dava as coisas. Meu marido sempre deu coisas, né, material, mas amor mesmo não. E aí meu marido teve que romper com isso. Ele viu que o meu filho precisava. Então nós nos juntamos neste propósito. Foi suficiente? Não foi suficiente. Não foi suficiente para nós, para o meu filho, um processo novo, uma vida nova. E nós começamos a se posicionar com ele em algumas coisas, e eu comecei a me posicionar em algumas coisas, meu marido também, mas a nossa vida ainda não era uma vida boa. E meu marido com muitos dilemas, e em alguns momentos eu cheguei a ser agredida por ele, nunca me bateu, mas agressões.
E eu vim neste processo fazendo o quê? Me dedicando à obra, me dedicando à casa, me dedicando à família. Mas em 2018, a ICM ela saiu do Mogilar e nós viemos para o centro, ali onde nós estamos agora, na Tenente, né, Manuel Alves. E nessa mudança, meu marido era muito ativo na igreja. Nessa mudança, alguma coisa aconteceu. E o meu marido, ele ficou muito indeciso quanto à igreja. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha já recebido algumas propostas de trabalhar para São Paulo, uma condição financeira um pouco melhor, mas a gente tinha ainda as crianças, né, a Manu, então eu não tinha como eu fazer alguns movimentos. E eu já estava muito intensa, né, com Deus. E eu não queria romper com nada disso, eu não queria acabar. E eu entendia que esse processo estava sendo benéfico para nós, para nossa casa, para nossa família. E só que eu estava cansada daquela situação, daquela relação com meu marido, a forma como ela era. Então eu decidi, depois de tantos anos, levar para a pastora, chamar. Até então nós não tínhamos nunca sentado num gabinete. Nossa, depois de tanto tempo, foi a primeira vez que vocês foram conversar e serem aconselhados. Isso. Mas o meu marido, ele não gostou. Ele se sentiu exposto. Sim, mas era necessário. Já era tempo que isso tinha que acontecer. E lá nós, né, falamos algumas coisas, ele falou, eu falei, enfim. A partir daí ele saiu da igreja. Puxa vida. Ele saiu da igreja. E aí o processo ficou mais dolorido ainda. E aí nós ficamos 2019, aí 2020 nós fomos para casa, pandemia, ele transportador escolar, ficou em casa. Eu acabei ficando 6 meses trabalhando home office e foi muito complicado. Nesse período ele teve uma depressão. Meu Deus. E minha filha, só para você ter uma ideia, em fevereiro nós fechamos com o contrato do casamento da minha filha. Em março tudo fechou. Então não podia romper, né? Parou tudo. Minha filha dentro de casa foi a primeira a pegar Covid. E nesse processo a igreja ficou em casa, mas graças a Deus, né, que a nossa igreja conseguiu aí a duras penas, mas conseguiu fazer os cultos online. E eu fazia esses movimentos de ir para a igreja, né, mesmo com máscara, né, e a gente começou a fazer os cultos assim, dessa maneira. Nesse ano, já em 2019, nesse propósito com o Senhor me levou à liderança do Ministério de Mulheres. Mesmo em meio a todas essas questões, falei, eis-me aqui, Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer? E quem te vê servindo no Ministério de Mulheres, derramando um sorriso, alegria, fazendo outras pessoas felizes, não faz ideia. Não fazia. Do que você carrega, de quantas marcas, de onde o Senhor te tirou, o que Ele ainda vem tratando, o que Ele vem transformando e o que Ele vem fazendo na sua vida. A maneira como Ele te levantou para curar outras pessoas, mesmo ainda carregando tanta dor, tantos processos e vivendo tudo isso. Sim. De onde você tira toda essa força? Como é que você busca toda essa força para permanecer firme na fé e buscando no Senhor todos os dias? Na promessa eu tenho uma promessa. E essa promessa é viver o céu na terra. Glória a Deus. Porque a hora que chegar a hora eu vou falar, Senhor, eu combati o bom combate, venci tudo isso em nome do Senhor Jesus e me leva que eu sei. Eu não posso viver na terra, como muitos dizem, né? Tô de passagem, né? Eu sei que é passageiro. Eu sei que eu vou voltar para minha terra, a minha terra oficial, a minha pátria. Mas enquanto eu viver aqui, eu vou manifestar a glória de Deus, o
Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma decisão que eu tomei. Em 2021, minha filha casou, meu marido não foi. Meu marido não levou ela para o altar. Porque todas as guerras que existiam dentro de casa. E eu achei que eu não ia passar por isso. Que eu não ia passar por esse processo, Natasha. Mas a hora que eu entrei com a minha filha, a voz do Espírito Santo. Filha, eu estou te honrando. Estou te dando a primazia de levar a sua filha. Aquela que você cuidou, aquela que você guardou, aquela que você sustentou, que você esteve do lado. 2 semanas depois eu saí de casa. Era a única opção que eu tinha. Resumidamente. O Senhor falou, é a última opção. Porque você viver com alguém que compete com você, porque acha que você, por ter um cargo, por ter um salário maior, você se acha a dona do mundo, você... Enfim, é que eu tive que sobreviver nessa selva, né? Eu tive que sobreviver com aquilo que eu tinha. Então, eu tive que dar conta. Eu tive que dar conta da casa, eu tive que dar conta do trabalho dos meus filhos e tive que dar conta do marido. E tive que dar conta mesmo. Então, assim, eu tive que criar uma estrutura que talvez eu não estivesse preparada. Mas nesse processo eu tive que ter essa estrutura, porque senão eu ia desmoronar, então eu não tinha outra opção. E essa estrutura fez com que o meu marido só piorasse. Eu tive as minhas falhas. Eu não estou falando aqui que... Não. Eu falhei. E falhei muitas vezes. Falhei justamente por não olhar esse lado dele. E não me colocar nesta posição. Como Jesus agia? Como Jesus agia? Ele olhava para o ego dele? Ele olhava para a capacidade dele? Então, para chegar nesse ponto não é fácil. A gente passa por muita coisa. É um exercício diário. Mas eu entendi do Senhor que era tempo de romper mais uma vez. Eu já tinha rompido uma primeira vez e era tempo de romper. E aí eu fiz esse propósito com o Senhor. E aí eu fui perante ao meu ministério naquela época e falei, deixa eu contar para vocês como que eu vivo. Porque até então ninguém sabia. Eu falei, deixa eu contar para vocês, eu vivo uma vida assim, não é fácil. O Senhor me deu uma ordem. É tempo de sair e deixar. Porque meu marido não conseguia, ainda que tivéssemos passado por tudo isso, reconhecer a importância da família, a importância da esposa, a importância dos filhos, a importância desse lar que foi gerado pelo Senhor, a importância dessa construção, família. Mas nesse período o Senhor tratou com ele. Glória a Deus. O Senhor tratou com ele e eu tinha uma opção. Então, 2 meses fora de casa eu tinha uma opção. Deixar ou permanecer. E aí ele me chamou para conversar e ele falou algo que era uma das minhas orações, quase que sempre. Senhor, que um dia ele reconheça e ele fale que a família é o bem mais precioso, que ele precisa da família, que a família o ajuda, que a família é a base para tudo. E isso aconteceu. Então eu engoli o choro, eu falei, Senhor, eu poderia ter uma vida sozinha, tranquila, apoiada pelos filhos, mas eu decidi com o Espírito Santo me guiando, voltar para casa e me submeter a dar essa oportunidade e que a família não fosse destruída, porque a gente tinha uma certeza. Todas as nossas escolhas, elas têm uma consequência. E o Senhor, ele tinha liberado algo, ele tinha derramado sobre essa situação, essa família. Porque o Senhor já tinha falado, essa família vai contar testemunho.
Então eu tinha uma certeza que eu iria contar grandes testemunhos. Então eu decidi voltar. Se você amava, sim, o amor, aquele amor que Jesus coloca, sabe? Não tinha raiva, rancor, nada de... Já tinha vencido todas as questões emocionais. Se você foi no psicólogo, uma vez, para sentar e ela começar a falar, eu falar, perdão, e ela me olhar e eu falei, e aí eu falando comigo mesmo, aí falei, tá, mas o que eu tô fazendo aqui se eu tenho o maior psicólogo do mundo? O Espírito Santo, quem eu converso todo dia. Mas eu precisava botar pra fora com alguém. Era só isso que eu precisava. Pronto. Saí de lá bem. Nunca mais voltei. Falei, Senhor, obrigada. Sabe aquelas coisas loucas que acontecem? Voltei. E aí o Senhor, ele vai mimando a gente, né? Ele vai mimando. Suporte o processo. Resista ao processo. Porque no final a vitória é certa. Glória a Deus. E você vem vivendo a sua vitória. Eu tenho vivido. Meu marido não voltou para a igreja. Mas vai voltar em nome de Jesus. Já vamos profetizar. Olha aqui para essa mulher, você tá vendo ruga? No tempo certo, o Senhor vai preparar. Tem tempo para todas as coisas. É isso que a palavra diz. O Senhor está tratando o coração dele. Eclesiastes diz, né? Ele tem um versículo, um capítulo, e ele vai discorrendo, né? Falando sobre todos os tempos. E esse foi talvez um dos capítulos que nós mais lemos, né, na época do Covid. Porque há tempo para todas as coisas. Tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de esperar no Senhor. Então nós aprendemos. Esse não é o nosso conflito. Nós nos damos muito bem. Glória a Deus. Nós temos paz dentro do lar. Amém. Nós temos parceria dentro do nosso lar. Deus, nós somos companheiros. Que bênção. Eu amo. Para mim, a forma de demonstrar amor é qualidade de vida. Sair, sabe? Não fazer nada. Tomar um café na padaria. Ele fala, mas hoje ele faz isso comigo. Ele fala, vamos tomar um café. Coisas que nós tivemos 23 anos para fazer e nós não fizemos. Olha que poderoso que você está falando. Tem nós tanta não fizemos. Gente em casa passando por situações e falando assim, não tem mais jeito. Aquela frase, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não vai morrer. Esquece que nós temos o maior carpinteiro de todos, né? O Senhor, ele transforma, ele muda, independente da situação que você está vivendo, busca nele, permanece, creia, porque ele pode fazer todas as coisas. Todos esses temas que nós falamos aqui hoje têm um propósito, porque a gente pede o direcionamento do Espírito Santo. Eu não sei qual é o seu pensamento, eu não sei o que você está passando, eu não faço ideia, mas hoje eu creio que o Espírito Santo está quebrando cadeias, está libertando famílias de correntes que vocês estão vivendo amarrados, filhos que estão vivendo o processo de drogas, que o Senhor liberte Amém. A sua família em nome de Jesus. Amém. Que toda prisão, que toda religiosidade caia por terra para que o Senhor habite verdadeiramente dentro da sua casa, do seu coração e da sua família em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. É isso. É isso. Meu filho está trabalhando, meu filho é um menino abençoado. Eu vou falar algo para você. Eu estava descendo meu prédio essa semana e uma moça também, que eu falo um pouco com ela, e ela tem a oportunidade de estar com meu filho, ela falou, seu filho tem um coração enorme. Tudo que eu sempre pedi para Deus. Um coração, e eu falei, amém. Aquilo alegrou meu coração. Minha filha, nem posso falar, minha filha mais jovem, minha companheira, nós somos amigas, a gente faz live junto, já fizemos TikTok com louvor, nós nos damos muito bem. Hoje a gente tem um lar abençoado e eu tive 2 grandes experiências com Deus, mesmo nesse período mais triste. Quando minha filha casou, eu paguei a mensalidade e eu tive que me desfazer do meu carro. Na época eu tinha uma HIV e Deus tinha me dado para eu fazer a obra. E aquilo me deixou muito, assim, constrangida. Então foi de um dia para o outro e eu vivi um luto. Eu que não sou apegada, quem me conhece sabe, eu não sou apegada a coisas materiais. E de repente eu vivi um luto.
por causa de um carro. E eu não entendia por quê. Olha só essa história, muito bonita. E aquilo ficou um pesar. Eu com dinheiro, mas ficou um pesar. E aí, passou 2 dias, o rapaz da concessionária trouxe o carro de volta. Ele falou assim, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas a pessoa que comprou teve um problema e me contou o problema. E era um pastor. Um pastor. E Deus mandou eu vir devolver o carro para você. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Quando eu coloquei o carro à venda, eu sabia que aquela era a melhor decisão e a única decisão no momento de pandemia e tudo mais, mas eu tinha um amor por aquele carro, por todas as obras que ele me levou a fazer. E ele tinha sido uma mudança de uma situação dentro da minha vida financeira. Então, assim, eu era muito grata a Deus, não pelo carro, mas por tudo que ele projetou na minha vida. Então, havia uma gratidão dentro de mim fora do normal, que eu não sabia explicar. E o carro, de certa forma, representava todos aqueles momentos de celebração depois de tudo que você tinha vivido. Exatamente. E aí foi de um dia para o outro, porque ele me mandou uma mensagem, ele falou, vendi. Eu falei, como assim vendeu? Eu fui pega de surpresa. E à noite ele estava na minha porta. E quando o carro foi embora, eu comecei a chorar pelo carro. Mas não era o carro, era o que ele significava. 2 dias depois o carro voltou para mim. E deixa eu te falar, é engraçado, mas é essas coisas que você não entende que Deus faz, mas Ele faz, creia. Eu andei mais 3 dias no carro. Sabe fazendo o quê? Me despedindo do carro. Agradecendo ao Senhor, louvando, adorando, fazendo oração dentro do carro. Relembrando de situações, de igrejas que eu frequentei, de pessoas que eu carreguei, de pessoas que eu discipulei no trajeto. De idas e vindas. Eu louvei ao Senhor. Ele vendeu o carro de novo. E dessa vez ele não voltou. 3 dias. Posso te dizer? A paz que excede todo entendimento tomou a minha vida. Eu entreguei a chave, virei as costas e segui a vida. Minha filha casou. Eu vendi o carro, tinha que pagar a parte do casamento. Minha filha casou. 1 mês depois, então eu saí da casa, olha só, 2 semanas, eu encerrei, saí da minha casa, fui dormir no quarto no apartamento com meu pai. Levei todas as coisas, as crianças foram comigo nesse trajeto, 2 meses. Nas 3 semanas depois, eu estava descendo, eu tinha ido participar de um culto na sede, e Deus me levou a falar sobre governo. O governo dele estava sobre Jesus, que estabeleceu no templo. O governo. Ali foi dado o princípio. O governo está estabelecido. Jesus está na terra. O Filho de Deus está na terra. E eu orei sobre governo. No dia seguinte, eu desci nas escadas do meu pai, feliz da vida, separada, sem casa, dormindo no colchão, no chão, feliz da vida. Uma pessoa vem ao meu encontro. Ela olhou para mim e ela falou, Deus falou que eu ia ter encontro com alguém especial e eu precisava. E ela me abraçou. Nisso que ela me abraçou, eu comecei a falar em línguas. E a presença do Espírito Santo foi real ali, no estacionamento do prédio do meu pai. E ela liberou uma palavra sobre mim. Ela falou assim, uma pessoa que eu nunca vi antes na minha vida. Ela falou assim, tudo que está retido na sua vida, Deus está falando que hoje está sendo liberado. Amém. Eu recebo as coisas do Senhor, não sou daquelas. Quando vai liberar, não, eu esqueço. Amém, amém, amém. Eu não lembrava, mas um dia antes o meu chefe tinha me ligado e tinha falado, sim, eu tô indo aí pra gente conversar. Bom, eu tenho uma equipe de 12 colaboradores. Eu falei, tá bom, quer falar alguma coisa? Tínhamos saído da pandemia, 2021, muita coisa acontecendo. Enfim,
achei que era, né? Porque eu já estava conversando com ele sobre outras coisas para a minha equipe. Ele me chamou, fui até a sala dele e ele veio, fomos conversar. Ele falou assim, ó, você tá bem, tá tudo bem, nananana, e conversando. Ele falou, então, deixa eu te falar uma coisa. Desde o ano passado, tinham coisas retidas. Ficaram retidas a hora que ele falou isso. Eu estremeci, já começou a rolar uma lágrima, porque eu já entendi que ali Deus estava, que Deus já tinha liberado aquilo que estava preso, mas ele usou essas palavras, o que estava retido foi liberado. Porque quando é de Deus é tudo muito claro, né? Tem essa coisa de variação. Eu acho, não, falou uma palavra. Não. É isso. Mesmo aquela pessoa que eu nunca tinha visto, que viu algo em mim, mas ao mesmo tempo o Senhor usou a vida dela para derramar sobre a minha vida uma bênção. Quer saber o final? Quero. Eu recebi um valor por mérito e fechei um contrato. Fora o contrato de trabalho de mais 2 anos. Eu peguei exatamente o valor que eu gastei no casamento da minha filha. Glória a Deus. Olha isso. Como não se alegrar? Como não falar das maravilhas do Senhor? Deus, nos mínimos detalhes. Ele não deve nada. Ele não deve nada. Eu não me lembro de nada do passado. O Senhor apaga tudo, sabe? Quando eu falo, já ministrei algumas vezes sobre Jeremias 33, que os planos dele são muito maiores do que o nosso, então a gente não sabe. Mas pode crer, pode acreditar. Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te proteja. Se essa mensagem tocou o seu coração, envia para os seus amigos, para os seus familiares, curte, comenta, se inscreve no canal. E agora eu vou dar honra para a nossa convidada de fazer a oração final. Amém, amém. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo. Obrigada por sentar à mesa, Senhor. Pai, foi um tempo de comunhão, um tempo de renovo, um tempo de conhecimento, um tempo, Senhor, de despertar. Pai amado e Pai querido, assim como o Senhor fez na minha vida, Pai, eu te peço em nome de Jesus que vidas que estão e verão, Senhor, esse podcast, Pai amado, sejam alcançadas, sejam transformadas. Senhor, que haja, Senhor, que o teu agir, Pai, Deus amado, seja nessas casas, nessas famílias, que mulheres, Senhor, tomem uma posição de fé. É o que eu te peço, Deus, e oro, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, viu, pela sua presença. Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Amém. Simônia. Fica com Amém. Deus. E espero te reencontrar em breve para contar o testemunho do seu netinho. Nossa! Deus abençoe. Deus Até abençoe. a próxima semana. Fiquem com Deus.